Olá, seja bem-vindo ao dia 313 da nossa leitura bíblica. É um prazer ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso e nós vamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Reis, no capítulo 22, iremos a Hebreus, no capítulo 4, iremos ao profeta Joel, no capítulo 1, e iremos a Salmo 140 e Salmo 141. Aqui em 2 Reis, no capítulo 22, nós vamos encontrar o livro da lei sendo encontrado. Vamos a essa leitura do livro da lei sendo encontrado? Diz assim, 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías, e ele era Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que tinha trazido no templo do Senhor. E guardas das portas recolheram do povo. E eles deverão entregar as pratas aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo e poderem pagar os trabalhadores para fazer os reparos do templo do Senhor, os carpinteiros, construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeiras e pedras lavradas para reparos no templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu, e o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram os trabalhadores aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Hilquias e a Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaias, e ao secretário Safã e ao seu auxiliar real, Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito, a nosso respeito. O sacerdote Hilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tequiva, e neto de Harás, responsável pela guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Diga ao homem que enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incensos a deuses, provocando-me a ira por meio de todos os ídolos das mãos deles que eles fizeram. E a chama da minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Vamos agora ao Novo Testamento. O Novo Testamento hoje nós faremos a leitura de Hebreus 4. No Hebreus capítulo 4, nós vamos ler um descanso sabático para o povo de Deus e também Jesus sendo o grande sumo sacerdote. Vamos a essa leitura? Está lá em Hebreus no capítulo 4, que diz assim: Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto a, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé e por aqueles que ouviram.
pois nós, o que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: Assim jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: E no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar em algum naquele descanso e aqueles quem anteriormente as boas novas foram pregadas e não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com quem fora dito antes: Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureça o coração. Porque, se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito do outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforçamo-nos para entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada e em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegamo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajudou no momento de necessidade. Vamos agora ao profeta Joel. Profeta Joel, nós faremos a leitura hoje no capítulo 1 do profeta Joel. Aqui, o profeta Joel, ele vai falar sobre a praga dos gafanhotos e também ele vai fazer um chamado ao arrependimento. Tudo isso no capítulo 1 do profeta Joel. Vamos a essa leitura? Profeta Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, anciões. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles, e aos seus netos, e aos netos dos seus netos, e à geração seguinte. O gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leões. Suas presas são de leoa, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhe a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamentem pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas serão eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de lutos, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se, mas ainda a alegria dos homens. Ponham veste de luto aos sacerdotes e pranteiam. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestido de luto, vocês que ministram perante o Senhor, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do Senhor. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembléia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor.
aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa. Da parte do Todo-Poderoso ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus. As sementes estão murchas debaixo das torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas e os depósitos de cereais foram derrubados, pois a colheita se perdeu como muge o gado. As manadas andam agitadas, porque não tem pastos, e até os rebanhos de ovelhas estão castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram, e o fogo devorou as pastagens. Vamos à nossa última leitura de hoje? A última leitura de hoje nós faremos em Salmo 140 e também Salmo 141. Esses dois salmos são salmos davídicos, são salmos de música, são músicas escritas pelo compositor Davi. Vamos a essa leitura de Salmo 40 e Salmo 141, que diz assim: Salmo 140. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração dos que tramam planos perversos estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como o da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes, no caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica, ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso. Tu me proteges da cabeça no dia da batalha. Não atendes aos desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaiam sobre a cabeça dos que cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles, e sejam lançados ao fogo, em cova das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, que a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Salmo 141. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escute a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, e não permita que o meu coração se volte para o mal, e nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, e que eu nunca participe de seus banquetes. Fira-me, o justo, com amor leal, e me repreenda. Não me perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados seus ossos, à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, e não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.